Alô amigos do canal Geotech Marcelo Souza, vamos para mais uma videoaula em nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. O tema hoje intitulado é Escalas Cartográficas. Estou deixando aqui o endereço das minhas redes sociais e também o link no meu currículo. Tipo de escalas. Consultei o IBGE para facilitar o nosso entendimento, peguei como base o ano 2014, a classificação de escalas cartográficas, grande, média e pequena. Vamos começar pela ordem, grande. Grande, por que é grande? Porque vai ter um número de detalhes muito grande. Então a superfície que foi reduzida é menor. Então, por isso é chamado de escala grande, porque é grande a riqueza de detalhe, porque a área é pequena, que foi reduzida. Então, nós temos aqui um numerador e o denominador. Esse tipo de escala, muito utilizado na geografia, é chamado de escala numérica e também fracionária. Se lê 1 para 50, 1 para 100, 1 para 25 mil, 1 para 250 mil, aqui o mesmo, porém é acima de 1 para 250 mil, ok? Então, já vou dar uma dica, nós trabalhamos muito na geografia com a questão de centímetros, e em escalas cartográficas utilizamos várias unidades de medidas, temos que trabalhar com a escala métrica, ok? Então nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro e assim sucessivamente. Então, aqui já vou dar uma dica, se ler 1 centímetro corresponde a 50 centímetros na realidade. 1 centímetro corresponde a 100 centímetros na realidade. 1 centímetro corresponde a 25 mil centímetros na realidade. 1 centímetro corresponde a 250 mil centímetros na realidade. Como aqui é o mesmo tamanho daqui, né, corresponde à mesma leitura. 1 centímetro corresponde a 250 mil centímetros. Lembrando que a escala pequena é acima desse valor. Onde utilizamos atlas geográficos e globos terrestres. O nosso foco é trabalhar com escala pequena. Então, a escala média, que eu comecei da escala grande, né, eu tenho o meu numerador e tenho o meu denominador, correto? Isso vai estar nos próximos slides. Então, o meu denominador na escala grande vai ser pequeno. Por que vai ser pequeno? Mais uma vez, porque a área reduzida é pequena. Grande será o seu número de detalhes, porque a área é pequena. Onde se usa isso? Plantas arquitetônicas e de engenharia. A escala média, né, o denominador, né, podemos perceber que é maior que o daqui, mas vai ser bem menor que o daqui. Então, nós vamos ter uma quantidade de detalhes, né, não tão grande como aqui, mas bem mais do que aqui. Então, a escala média utilizamos em mapas topográficos. Na escala pequena, que é o nosso foco, por que o nosso foco? Cai muito esse tipo de escala no Enem, em concursos públicos, na área de geografia. Então, muitas pessoas têm dificuldade em fazer as conversões, em trabalhar com cálculos, multiplicação, divisão, para saber qual é o tamanho da escala. Então, já falamos, acima de 250 mil centímetros. Utilizamos em atlas geográficos e globos terrestres, como já falamos. Tamanhos de escalas. Coloquei aqui imagem que vai ficar nítida a explicação para tirar as dúvidas sobre os 3 tamanhos. Vamos aqui melhorar a imagem. Muito bom. Pequena escala. Nós temos aqui um planisfério. O planisfério
pode ver que os detalhes sumiram. Por isso que é chamado de escala pequena, porque a área que foi reduzida é muito grande. Eu perco o meu detalhe. Então, há uma pobreza de detalhes, ou seja, pequenos detalhes, por isso chamar de pequena escala, ou escala pequena. Na escala média, eu posso perceber regiões do estado de São Paulo. Então, eu vou ter mais detalhes do que o planisfério. Pode ver que o Brasil está aqui, o estado de São Paulo está aqui, as regiões não dá nem para perceber. Eu posso dar um zoom aqui e achar o estado de São Paulo, mas as regiões vai ficar meio difícil. Então, lembrando, na escala média, eu tenho 1 centímetro, corresponde a 25 mil centímetros, até 250 mil centímetros. Na escala pequena, acima de 250 mil centímetros. Caminhando para cá, eu tenho a grande escala, ou escala grande. Por que é grande? Porque é grande o número de detalhes. Então, a área da superfície terrestre, que foi reduzida, é menor. Por isso, eu tenho riqueza de detalhes. Enquanto aqui é da região do estado de São Paulo, aqui é dos bairros da cidade de São Paulo, de alguns bairros, nem são todos os bairros. Então, a área da superfície que foi reduzida é menor. Com isso, eu tenho grande número de detalhes. Bom, escalas pequenas é o nosso foco, como eu disse a vocês, né? Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com a questão de escalas pequenas, porque o seu denominador será sempre muitos números. Vamos ampliar aqui. Bom, olha só, eu tenho 3 mapas do Brasil com as mesmas cores, porém com as escalas diferenciadas. Já digo, esse aqui vai ter maior riqueza de detalhes. Esse aqui eu vou ter riqueza de detalhes intermediária, e esse aqui eu não vou ter quase detalhe nenhum. Por quê? Olha o tamanho da escala, olha a quantidade de números no seu denominador. Então aqui é o numerador, estaremos vendo isso aí no próximo slide. 1 corresponde a 1 centímetro. 1 centímetro é igual a 160 milhões de centímetros na realidade. Só que eu não vou ficar trabalhando com essa quantidade de números. Eu já vou converter para quilômetro. Aí eu utilizo a escala gráfica. 1 centímetro é igual a 1.600 quilômetros na realidade. Vamos entender o porquê. Eu estou em centímetro e vou para quilômetro. Então eu vou andar 5 casas. Então eu posso cortar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 1.600. Então, relembrando, 1 centímetro nesse mapa corresponde a 1.600 quilômetros na realidade. Aqui, o mesmo exemplo. 1 centímetro nesse mapa corresponde a 80 milhões de centímetros na realidade. Eu já fiz a conversão. 1 centímetro nesse mapa é igual a 800 quilômetros na realidade. Nesse outro aqui, 1 centímetro no mapa corresponde a 55 milhões na realidade. Já fiz a conversão. 1 centímetro aqui corresponde a 550 quilômetros na realidade. Então esse mapa aqui, como eu disse, terá maior nível de detalhes do que os demais. Ok? Muito bem. Tipos de escalas. Nós vimos, e é a escala que mais se utiliza na geografia, né? A escala numérica, também chamada de fracionária, né? O professor já adiantou, aqui será o numerador, temos que trabalhar com a matemática, por isso que o foco é a escala pequena. Nós temos o denominador, olha a setinha aqui, né? Para ficar bem claro, a área do mapa, aqui 1 centímetro. A área real vai ser o tamanho da minha escala. Denominador, área que foi reduzida. Coloquei em centímetro, porque nós temos que trabalhar com as mesmas unidades medidas. Com a escala gráfica, nós,
ajudamos a detalhar a escala numérica, principalmente dentro de escalas pequenas, porque a superfície terrestre que foi reduzida é muito grande. Então aqui eu já dou em quilômetros, já está na realidade, ok? Vamos entender, 0,369, está tendo uma equidistância de 3 em 3. A cada 3 quilômetros corresponde a 1 centímetro, hipoteticamente, na escala gráfica. Nesse exemplo aqui. A escala gráfica de baixo é a mesma coisa, porém com uma formatação diferente. Pode ver que é de 3 em 3 e é em quilômetros. Só relembrando, aqui 0,3. Nesse intervalo aqui, 1 centímetro é igual a 3 quilômetros. Então imagine vocês, 1 centímetro no mapa corresponde a 3 quilômetros na realidade, ok? Aqui é a mesma coisa. Então 2 centímetros corresponderá a 6 quilômetros na realidade. 3 centímetros irá corresponder a 9 quilômetros na realidade, ok? Então a escala gráfica nos ajuda a ter uma noção da realidade em uma escala numérica pequena, porque a superfície terrestre que foi reduzida é muito grande e com isso eu perco o nível de detalhamento. Bom, fórmulas básicas. Então eu tenho que trabalhar com essas fórmulas para entender escalas cartográficas. Então o meu Dzão, D maiúsculo, ou no computador caixa alta, é a minha distância real. O meu Dzinho é a minha distância no mapa. Não repare a letra aqui que é só para ilustrar. No mapa. E aqui é a minha escala, eu já sei. Então, quando eu vou achar a distância real, eu vou multiplicar. Tá aqui a fórmula. Eu não tenho a distância real, eu vou pegar a minha distância no mapa, que é o Dzinho, e multiplicar pela escala. Lembre-se que eu tenho que trabalhar com as unidades de medidas iguais, eu tenho que fazer a conversão, por isso eu tenho que utilizar a escala métrica. Já para achar a minha escala, eu tenho que dividir. Então, eu pego a minha escala, que eu não tenho, mas eu tenho a distância no mapa, ou a distância real, e vou dividir pela minha distância no mapa, que é o Dzinho. Vou achar a minha escala. Lembrando que tenho que igualar as unidades de medidas, ok? Para depois achar a resposta. Quando eu não tenho a distância no mapa, eu vou pegar a minha distância real e vou dividir pela minha escala e vou achar a minha distância no mapa. Lembre-se, temos que trabalhar com as unidades de medidas. Bom, a escala métrica, como eu disse a vocês, é de suma importância para se calcular escalas cartográficas. Está aqui a questão de metro, no centro, 1 metro. Daqui para cá, eu vou trabalhar muito a questão da distância real. Lembre-se, 1 metro, né? Decâmetro, 10, hectômetro, 100, quilômetro, 1000. Daqui para cá, eu vou trabalhar muito com a questão da escala e a questão do meu Dzinho, ou seja, a escala e a distância no mapa. Então eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. Na geografia nós utilizamos muito essa unidade de medida e essa unidade de medida na escala pequena, que é o nosso foco. Vamos lembrar do início da videoaula. Eu estou em centímetro, vou para quilômetro, vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então facilita o nosso entendimento para a distância real. Eu não vou trabalhar com um denominador tão grande
muitas pessoas, como eu disse, têm dificuldade, mas é muito fácil. Então, deixei aqui, né, uma escadinha, uma escala métrica para relembrar, né, é uma fórmula também para facilitar. Olha, eu desço multiplicando, baixar, está aqui falando, né, barrar a questão do espanhol, multiplicando, desço multiplicando. Então, lembre-se, eu estou em quilômetro, vou para centímetro, eu vou o que? Multiplicar. Eu estou em centímetro, vou para quilômetro, eu vou o que? Dividir. Muito fácil, ok? Deixei aqui uma imagem, né, chamando atenção para a questão da escala métrica. Tem certo tipo de exercícios que você nem precisa o que? Fazer a multiplicação ou a divisão, né? É só andar com as casas, seja para a esquerda, seja para a direita. Ou você corta os zeros, ou você acrescenta os zeros, ok? Muito bem. Chegamos ao final da nossa videoaula, né? Valeu, galera. Deixe seu like e aguardem a próxima videoaula.